Então, bem-vindo a todos. Sei que talvez muitos ainda não me conhecem, então eu queria me apresentar que eu sou o Padre Cássio, eu nem tinha me ligado que muitos nem me conheciam ainda da vez passada, e muitos são novos dessa vez também, que nós estamos falando já a segunda aula sobre a oração, e agora nós paramos exatamente aí, e é onde vamos continuar, com a oração ao Espírito Santo, a oração à Nossa Senhora. Depois viria esse terceiro artigo, que é Guias para a Oração, onde simplesmente vamos ver alguns testemunhos dos santos, pessoas, situações, lugares que nos ajudam à oração. E depois o capítulo terceiro, que é a vida de oração, onde nós vamos ver algumas expressões da oração, tipo a oração vocal, a oração mental, e algumas dificuldades que a gente pode ter na oração e como a gente pode resolver essas dificuldades. Então, esse é todo o catecismo sobre a oração. Então, continuando, como eu falei, nós estamos nesse capítulo segundo, no segundo artigo, e espero terminar isso tudo hoje e já começar um pouquinho da história da espiritualidade, porque é muita matéria daquilo lá. Então, vamos indo. Aqui já temos o que eu falava que era sobre o Espírito Santo, a oração sobre o Espírito Santo. Temos um pequeno desenho, primeiro o do Espírito Santo, como estamos conhecidos no Ocidente, que é a pombinha, como a gente conhece, mas no Oriente, geralmente, se conhece o Espírito Santo como Pentecostes. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo, diz São Paulo em Coríntios. Então, cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que nos atrai ao caminho da oração. A igreja nos pede, então, para rezarmos ao Espírito Santo, principalmente no início e no final de cada uma das nossas atividades importantes. Então, a oração que nós temos da tradição da igreja, a mais simples, é Vinde Espírito Santo, assim de simples. E cada tradição local foi desenvolvendo com as suas antífonas, os seus hinos, e assim nós temos muitas orações ao Espírito Santo que são diferentes em cada uma das localidades. Na tradição oriental, na tradição ocidental, em vários países, em vários lugares, em várias épocas, e muitas foram surgindo dessa simples oração que é Vinde Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é o mestre interior da oração cristã, e ele é que nos leva a Jesus. Jesus subiu ao céu. Nos enviou o Espírito Santo em Pentecostes, que acabamos de celebrar. E o Espírito Santo que Jesus enviou é quem nos leva a Jesus e ao Pai e à nossa salvação. Então, essa é a parte da oração do Espírito Santo, que já passamos brevemente, porque era muito simples, no catecismo também muito resumido, em comunhão com a Santa Mãe de Deus, a oração à Virgem Maria. Pelo seu consentimento na anunciação e fidelidade até a cruz, sua maternidade se estendeu a todos os irmãos e irmãs do seu filho, que ainda são peregrinos e expostos aos perigos e misérias. Jesus, ele é o único Salvador, o único mediador, e ele é o caminho da nossa oração. Tanto que a gente falou que a oração sempre é ao Pai, mas por meio de Jesus. Lembra? Então, aqui, eu vou entrar também de novo na questão dos ícones. Porque nós temos aqui esse tipo de ícone, que tem um nome complicado porque vem do grego, que se diz Rhodigítria ou Rodogítria. Eu vi as duas formas. E por que eu estou falando disso? Porque se a gente está falando que a oração minha é a Nossa Senhora e ela me leva a Jesus, nós vemos como a mesma iconografia sempre nos mostra isso. Existem vários tipos de ícones da Virgem Maria. Acho que eu já tinha falado isso para o grupo antes. Esse tipo da Rhodigítria significa aquela que mostra o caminho, ou seja, ela está apontando para Jesus. Esse tipo de ícone, sempre, quase sempre, praticamente vai ser assim. Vai ter uma Nossa Senhora com Jesus no seu braço esquerdo, como a gente está vendo aqui, e com a mão direita ela está apontando para o menino. Esse menino que ela está falando, ele é o caminho. Ele é o caminho.
Então, nós temos aqui outros exemplos, outras 3, para que vocês possam ver, onde ela mostra, Rodidítria, onde ela mostra o caminho, Jesus o caminho. Nós temos aqui as 2 da direita, como vocês podem ver, Jesus geralmente tem um rolo, um pergaminho ou um livro, mostrando que ele é a palavra viva, ele é aquele que nos ensina, e ela segura ele com o braço esquerdo e aponta ele com o braço direito. E geralmente ele está olhando para nós. Por que que o da esquerda é um pouquinho diferente? Porque ele está olhando para cima. Porque essa é a Virgem do Perpétuo Socorro. Os ícones são muito parecidos, só que tem coisas que a gente pode ir pegando os detalhes para ir especificando melhor. Nesse Virgem do Perpétuo Socorro, sempre aparecem esses anjos em cima, levando os objetos da paixão do Senhor. Então, quando você tem os anjos em cima levando os objetos da paixão do Senhor e você vê o menino Jesus olhando para esses objetos, meio que com medo, aí você pode falar que é uma Virgem do Perpétuo Socorro. Essa última da direita é a de Częstochowa, aquela do Papa, que está na Polônia, muito famosa também. E aqui a gente pode ir aprendendo também a ler alguma coisa dos ícones de Nossa Senhora. Por exemplo, sempre vai aparecer aquelas 2 letras, que parece um MP, mas é MR, e o teta U, que vem do grego Mater Teu, que significa Mãe de Deus, que é a primeira e a última letra de cada uma dessas palavras, que é o que a gente vê aqui em cima. Estão vendo? É um M e uma espécie de P, que seria um R, e depois do outro lado um teta e um U. Então, por mais que estejam, às vezes, estilizados, como a gente está vendo aqui, dá para você sabendo quais letras são, você vai sempre identificar que está falando que é a mãe de Deus, que é Maria. Como a gente já aprendeu na aula passada a ler, do lado do menino a gente está vendo ICXC, que representava Jesus Christos, Jesus Cristo em grego, como a gente aprendeu na aula passada, né? Então assim a gente vai aprendendo também a ler algo dos ícones que pode nos ajudar a decifrar quando a gente vê alguma coisa. Existem outros tipos de ícones da Virgem Maria. Esse é um outro tipo que se chama Eleusa, que é o sentido de ternura. Eleusa porque é justamente isso, é a Virgem Maria que consegue para nós essa ternura da Mãe de Deus. Mas nós vemos também a ternura entre a Virgem Maria e o menino Jesus. Esse tipo de ícone quase sempre é assim. O menino está com o rosto colado no rosto da mãe e o seu braço passando pelo pescoço dela. E assim a gente vai vendo vários outros tipos aqui, onde podemos perceber a mesma ideia, né? A Virgem da Ternura, os rostos colados, que mostram esse amor que tem entre os dois, e também ela pedindo para ele ter misericórdia de nós. Também podemos ver aí, então, às vezes, as letras que significam Mãe de Deus e as letras que significam Jesus Cristo. O ícone da esquerda, para que conheçam, se chama Virgem de Vladimir e é o ícone da Virgem Maria mais famoso da Rússia, porque é muito milagroso, é muito antigo, não lembro de quando, 1300, uma coisa assim. Vladimir é o nome de uma cidade muito importante, mais antiga que Moscou. E agora está em Moscou, esse quadro, e é o mais famoso que se tem lá. Temos também esse nome complicado, que é outro tipo de ícone da Virgem Maria, que se chama Blahenitissa, que vem do nome do santuário de Blacherne, não sei como se diz exatamente, Blaherne, não sei, que é um santuário que está na cidade de Constantinopla. E o ícone em si significa Virgem Orante. Na verdade, esse santuário é um dos mais importantes para a ortodoxia com relação aos santuários marianos, porque dizem, é um santuário muito antigo, e eles dizem que lá eles conservam o manto da Virgem Maria. O manto que em grego é chamado maphorion, que é esse que nós estamos vendo nesse ícone que está em marrom. Eles dizem que o original da Virgem Maria está lá, conservado, e que esse manto fez muitos milagres ao longo da história. Lá eles têm tipo essas salas dos milagres também, como a gente tem em Aparecida.
mostrando a quantidade de milagres que esse manto já fez. Aqui nós temos outros 3 imagens de uma virgem, perdão, Blaquernitissa, esse nome difícil, que é a Virgem Orante. Como vocês podem ver do lado esquerdo, nós temos a própria Virgem segurando o manto que eles dizem que contém lá, que está lá, que é o manto da Virgem Maria. No centro e na direita nós temos outras virgens, que às vezes essa Virgem Orante pode ter a representação do menino no centro, às vezes não tem a representação do menino, e às vezes o menino vem de várias formas diferentes, né? Às vezes está apenas na frente dela, às vezes está como representante de um sacerdote, alguma coisa assim. São várias das diversas formas que se apresentam esse tipo de virgem orante. As igrejas, elas desenvolveram a oração à Santa Mãe de Deus, centrando-se sempre na pessoa de Jesus Cristo, como já foi falado. Em geral, apresentam 2 movimentos. Um movimento que exalta o Senhor pelas grandes coisas que ele fez na sua humilde serva, a Virgem Maria, e outra coisa que confia à Mãe de Jesus as súplicas e louvores dos filhos de Deus, pois ela conhece agora a humanidade em si e é depositada pelo seu Filho Jesus. Ou seja, às vezes nossas orações são a Deus agradecendo por tudo que fez na Virgem Maria, e outras vezes são pedindo à Virgem Maria, ela que é um ser humano como cada um de nós, que conhece nossas limitações, dificuldades. E esses 2 movimentos de oração à Virgem Maria estão presentes na Ave Maria. Por isso, o catequista tem que estudar, ver, ler, ensinar, pouco a pouco, essas orações de verdade aos seus catequizandos para aprenderem bem sobre as nossas orações. E com isso a gente já vai passando ao terceiro artigo, que é a guias para a oração, que eu já falei que vai ser o testemunho dos santos, alguns lugares, pessoas e situações que podem ajudar na nossa oração. As testemunhas, aqui temos uma nuvem de testemunhas, que são os santos. É o que eu falo. Se a gente tivesse aqui todo mundo presente, eu já ia levantar a mão para ver quem adivinha quem é todos esses santos que estão aí. Como eu não posso ver vocês que estão aí, então eu vou falar, vou dar a cola para vocês para falar quem são cada um. Só assim por cima, para a gente ver que a quantidade de santos que tem a igreja, a quantidade de gente, e todos os tipos de gente, né? Do lado esquerdo, em cima, temos um filho com uma mãe. Quem poderia ser esse santo? Esse é Santo Agostinho e Santa Mônica. No meio, em cima, não tem como vocês adivinharem, porque são padres da igreja, poderiam ser qualquer um, porque sempre são representados da mesma forma, vestido de bispo, com barba, muitos carecas e difícil adivinhar. Então, mas aqui nós temos os 3 capadócios, que é São Basílio, São Gregório Nazianceno, que era amigo de São Basílio, e São Gregório Niceno, que era irmão de São Basílio. Depois, à direita, temos São Carlos Borromeu, grande bispo de Milão, que corajoso, que implementou o Concílio de Trento na sua diocese, um bispo muito importante, muito santo. Depois temos à direita Santa Faustina Kowalska, muito conhecida pela misericórdia. Embaixo temos Santa Beretta, Diana Beretta, acho que é, Santa Moderna, e aqueles que não a conhecem, por que ela é santa? Por causa que ela estava grávida, e acho que ela era médica também, mas ela foi ter um filho, e falaram, seu filho vai morrer, e nós temos, ou te salvamos, ou salvamos o filho. E ela falou, salvem a minha criança, e ela veio a falecer. Então é como uma mártir do amor contra o aborto, onde o seu filho, não lembro nem se era menino ou menina, está vivo até hoje, viu a santificação, a canonização da sua mãe, Diana Beretta, que está santa hoje, uma santa moderna, casada com filho. Depois Santa Teresa, que dispensa explicação, todo mundo conhece. Aqui temos Santa Catarina, ao lado dela, que não é Santa Catarina de Sena, mas Santa Catarina de Alexandria, que morreu mártir através de uma roda, assim, roda com pontas, uma coisa assim. À sua esquerda temos Santo Antão, dos primeiros padres da igreja, eremita,
Vamos falar dele na história da espiritualidade. São João Paulo II, um santo papa. No meio, Santo Antônio, super ultra conhecido, que sempre também vem representado com o menino Jesus. Para que vejam, simplesmente temos uma nuvem de testemunhas de santidade de vida que nos ajudam, que estão lá no céu intercedendo por nós, que são nossos amigos, que temos que conhecer cada vez mais. A grandeza da quantidade de santos que nós temos na igreja, de exemplos de vida que temos que conhecer, que temos que ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças, como testemunhos de vida, são muitos, são fantásticos. E hoje temos tantos heróis que, na verdade, são anti-heróis. Esses são os verdadeiros heróis que a gente tem que conhecer e divulgar, porque eles nos animam a seguir adiante. E os santos, eles nos ajudam de duas formas. Aqui nós temos uma imagem, então, de outros santos que vocês conhecem, que é Santa Teresinha e os pais dela. Por que coloquei essa imagem? Justamente por isso. Santos leigos casados, que os nomes deles estão aí. São Luís e Santa Zélia Martin, franceses, com várias filhas carmelitas, Santa Teresinha. Os santos nos ajudam, então, de duas formas, principalmente. Primeiro é justamente por esse seu exemplo, né? Exemplo de vida. Foram homens e mulheres como nós. Ou seja, eles tinham dificuldades, eles tinham pecados, eles tinham temores, eles tinham doenças, eles sofreram injustiças, mas com a graça de Deus eles venceram. Eles levam consigo uma espiritualidade, ou seja, uma forma de viver o evangelho, e que serve de exemplo para cada um de nós. Nós temos que aprender e descobrir a forma de viver o evangelho que Deus permitiu a cada um deles. Então, olha, as vidas dos santos, elas nos iluminam muito. Agora, não é para ler uma vida de santo, se emocionar e fazer exatamente o que ele fez, porque o que Deus pede para um não é o que ele pede exatamente para todos. Eu lembro que antes de eu entrar na congregação ainda, eu vi uma vez um filme de São Francisco de Assis, fiquei todo emocionado e fui dormir no chão, que nem ele dormia no chão. Acordei todo quebrado e falei, acho que esse caminho não é para mim. Então, se você imita um santo, às vezes, em algo que Deus não está te pedindo, às vezes você pode exagerar e acabar desistindo de um caminho de santidade. Então, os santos nos servem para a gente conhecer as vidas deles, conhecer os exemplos que eles nos dão e iluminar a nossa mente para que a gente possa aprender tantas e tantas formas com que eu posso amar a Deus, mas a minha maneira. Deus quer que eu caminho, e não imitando exatamente alguém, porque eu posso me desanimar, porque cada um é diferente, tem o seu caminho próprio de santidade. E é isso que Deus quer para cada um de nós, que ao ver tantas formas diferentes de viver o evangelho, para que eu possa ir vendo o que eu posso fazer no meu pequeno, no meu dia a dia, na minha vida, com as minhas limitações, com a minha forma de ser, com as minhas qualidades e os meus defeitos. E assim eu vou criando o meu caminho de santificação, que é o que Deus quer para mim. Ele quer que eu seja santo, mas com o meu nome, e não com o nome de outro santo, tá bom? E os santos nos ajudam também com essa segunda forma, que é pela comunhão dos santos. Ou seja, eles rezam por nós. Eles estão no céu, são nossos amigos, são nossos intercessores. Nós temos que falar muito mais com eles, pedir seu auxílio, sua ajuda. Talvez daqueles mais desocupados, né? Santa Trofimena, né? Mas não existe ocupação no céu, todos estão para nos ajudar. Santa Teresinha falava que agora que eu for para o céu, eu vou ajudar muito mais do que estando aqui no meio de vocês. E essa é a comunhão dos santos. E é por isso que aqui eu digo, volto a repetir, a importância da nossa oração pelas almas do purgatório. Quando as pessoas morrem, isso eu vou repetir aqui porque é o básico da nossa fé, da nossa escatologia, mas às vezes tem tanta confusão nos dias de hoje, principalmente porque no Brasil nós temos tanto espiritismo que pode causar confusões. Mas quando nós morremos, então, é como assim, você teria que ter tirado um 8 para ir direto para o céu, tá bom? Mas você não chegou lá. Mas entre 6 e 8, você pelo menos tem recuperação. Se não chegou a 6, meu irmão, me desculpa, mas vai ter que ir lá para baixo, tá bom? Agora,
Se eu tirei entre 6 e 8, eu vou para esse purgatório. Acabou minha chance no sentido de que tudo que eu fizer ali não vale mais para mim. Não posso mais conseguir pontos para poder ir para o céu. Como então você vai conseguir? Só com as orações das pessoas que estão vivas, de nós aqui. Por isso a importância das nossas orações. Pelos nossos seres queridos, por aqueles que não conhecemos, por aqueles esquecidos de todo mundo. Temos que rezar muito pelas almas que estão no purgatório, para que eles possam alcançar o céu. E quando eles estão no céu, aí eles vão estar torcendo e rezando por nós. Imagina que se você rezar muito pelas almas que estão no purgatório, você vai ter uma torcida do Corinthians, do Flamengo lá no céu rezando por você depois. E quem não quer e quem não precisa de orações. Essa é a comunhão dos santos. Você reza por eles, eles rezam por você. E é muito importante, porque enquanto você está no purgatório, você não pode fazer nada por si mesmo. Você depende de nós, daqui da terra. Imagina. Então, rezemos muito pelos santos, alma pelos que estão no purgatório. A igreja tinha uma tradição muito antiga e muito bonita, e que se perdeu praticamente hoje. E que era depois das refeições, todas as pessoas se levantavam e rezavam pelas almas dos fiéis defuntos. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, estejam em paz. E isso se rezava depois do almoço, depois da janta. Todas as pessoas. E se eu faço isso, eu vou estar, pelo menos lembrando sempre de estar rezando pelas almas do purgatório. E depois, elas, quando cheguem no céu, vão estar rezando por mim. Muito importante. Seguimos adiante. Outros servidores da oração. A família cristã. O catecismo nos lembra. Que é o primeiro lugar da educação para a oração. É a igreja doméstica. É na família que se aprende a rezar. Não esperem que seus filhos vão aprender a rezar na escola, jamais, e menos nos tempos atuais. E vocês, catequistas, ou seja, busquem também ter reunião com os pais, ou até a catequese do grupo dos pais, para falar isso para eles. Porque é em casa que eles têm que aprender a rezar, porque muitas vezes não basta só a catequese. Outros são os ministros ordenados, os sacerdotes. Eles são aqueles que devem guiar o povo nas fontes da oração, que são a palavra de Deus, que é a liturgia, como a gente já viu, a vida teologal. Os padres estão aí para isso. Os religiosos, os monges, as freiras, muitas vezes todos esses consagrados a Deus, que dão a sua vida para louvar a Deus, para rezar, muitas vezes estão rezando por nós o tempo inteiro. E às vezes a gente escuta também, o que estão fazendo aquelas monjas lá fechadas que não fazem nada para ninguém? Nossa, se não fossem as orações delas e de todos os de vida contemplativa, onde estaríamos no mundo hoje, talvez? Não sei. É necessário, muito necessário que esteja rezando o tempo inteiro por todos nós. Temos a catequese também. Fazer com que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na liturgia, interiorizada o tempo inteiro. Ajudar a discernir sobre a piedade popular, memorizar as orações fundamentais, saboreando o seu sentido. Ou seja, quando a gente fala de, de fazer aprender, né, por que decorem as orações. Hoje, falar em decorar parece que é pecado ou é totalmente contrário a toda a pedagogia. Não é verdade. Porque a única coisa que eu sei é aquilo que eu tenho guardado. Se eu não guardo nada de minhas orações ou da minha fé, como que eu posso dizer que eu sei? E lembrem que, por exemplo, os nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos judeus, eles sabem decor as escrituras. Eles sabem decor as escrituras. Nós não sabemos as nossas. Os protestantes sabem muito mais e melhor do que nós. Então, não tenhamos medo de aprender a pedir que se realmente memorizem as escrituras na medida do possível, pouco a pouco, aquilo que nos ajuda. A catequese, a gente já falou disso, ela é a base, é o mais importante para a nossa fé. Muita gente leva adiante como se fosse uma brincadeira, um jogo. É verdade que temos que, às vezes, brincar e fazer um jogo para que se aprenda, mas sempre com o fundo para poder aprender a própria fé. Não é só brincadeira, porque senão não vamos transmitir. Imaginem, vocês, se a nossa fé ela vem da transmissão,
Imaginem que, de repente, pode acabar essa transmissão de um momento ao outro. A nossa fé pode se perder nesse sentido. É importantíssima a catequese. Vocês sabem disso e eu repito sempre. Então, lugares favoráveis à oração. A igreja sempre é a casa de Deus e a igreja sempre é um lugar próprio para a oração. A oração pessoal não vai ter lugar melhor para a nossa oração do que a própria igreja, em silêncio, junto com o Senhor, na adoração eucarística, na oração litúrgica. Porque na oração litúrgica nós vemos aqui nessa imagem o padre celebrando a missa, ele consagra, é Cristo cabeça que está lá na frente, e todos nós como igreja somos o seu povo. Somos o seu povo. Somos o seu corpo. Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Isso é ser igreja. A adoração na presença real de Cristo na Eucaristia, tudo isso não é sem importância. Por isso é importante a nossa participação na igreja. Agora, é bom também na nossa casa termos um cantinho para a oração. Nós temos aqui nessa foto na esquerda uma pessoa que construiu na sua casa todo um oratório muito bonito. Talvez eu não tenha a capacidade de fazer tudo isso na minha casa, mas do lado direito nós temos uma coisa mais simples, uma mesa com um crucifixo, com uns ícones, umas velas da Sagrada Escritura. Isso praticamente todos poderíamos fazer. Então é importante que tenhamos um cantinho na nossa casa de oração, um cantinho sagrado. É muito importante. E se a gente consegue fazer com que ele fosse num lugar assim mais silencioso, não num corredor onde todo mundo passa o tempo inteiro, mas num canto mais silencioso, onde talvez eu pudesse ter uma cadeira, ficar ali, rezar, fazer minhas orações, minha leitura da Sagrada Escritura, é importante. Agora, para que conheçam a tradição oriental, é muito comum entre os ortodoxos, principalmente na Rússia, não conheço, não sei direito os outros lugares, mas eu acho que sim. Por exemplo, no cantinho da casa, eles têm os ícones onde eles fazem as suas orações. E é quase sempre assim, essas casas, né, no interior, de madeira, com seus ícones no canto. Aqui tínhamos antes uns desenhos, mas aqui são fotos dos seus ícones nos cantos onde eles fazem as suas orações. E, por fim, esses lugares favoráveis à oração sempre tem também algum santuário. Por isso a importância das peregrinações que nós podemos fazer. Mas quando vocês fizerem peregrinações, busquem ir com grupos muito pequenos ou até sozinhos para rezar, para fazer peregrinação. Porque senão você vai fazer compra, é shopping, é passeio, é bagunça, é rir daqui, rir dali, comer isso, comer aquilo, olha isso, olha aquilo, e se dispersa. Não estou indo para oração. Peregrinação, se eu vou num santuário, eu vou ali para agradecer, eu vou ali para pedir, eu vou ali para louvar a Deus. E tem todo esse sentido desde muitos anos na igreja. No fundo, Deus não pede isso. Nós podemos fazer oração no nosso quarto, sim. O principal é na igreja, onde está a sua presença, mas ele vê também aquele coração que faz aquele esforço de ir a um lugar distante, porque crê naquele Deus, naquele lugar, e crê na intercessão daquele lugar, daquele santo, daquela virgem naquele lugar, no qual ele tem muita fé e que Deus vai atender a sua oração. Então, também tem a sua importância, porque Deus conhece o nosso coração. Tendo dito isso, passamos ao nosso terceiro capítulo, que é a vida de oração. A vida de oração que vai ter esses dois artigos, que são as expressões da oração e o combate da oração. A oração, ela é a vida do coração novo. Os padres diziam, quando eu digo padres, eu estou falando dos padres da igreja, os antigos teólogos do começo da nossa era cristã, diziam que a oração é recordação de Deus. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira, dizia São Gregório Nazianzeno. Agora, como isso não é possível, a tradição da igreja propõe alguns momentos para a gente se unir numa oração contínua. É por isso que a igreja sempre nos pede a oração da manhã, a oração da tarde, as orações antes das refeições, a liturgia das horas, a missa dominical, as grandes festas do tempo litúrgico e assim por diante. São várias situações que a igreja vai pedindo.
e oferecendo tempos para a gente rezar. Então, agora vamos ver no primeiro artigo as expressões da oração. Existem algumas formas de expressões pessoais da oração, mas em todas é essencial o recolhimento do coração e a presença de Deus. Eu diria que isso é o essencial da oração. Quando a gente vai rezar, eu tenho que ter consciência do que eu vou fazer, eu tenho que me recolher, tenho que ter silêncio, eu tenho que deixar a cabeça de estar pensando em mil coisas. Então, tem um tempo prévio à oração, quando eu vou conseguindo fazer esse silêncio, para depois entrar em oração. E entrar em oração é saber que Deus está presente. Esse é o essencial. Deus está aqui comigo. Essa é a oração. Aí, o que a gente vai dialogar não é importante. Ou seja, é importante, é a minha vida. É o que Deus quer para mim, é o essencial. Mas o importante é essa presença de Deus. A oração, ela pode ser vocal. Muitas vezes a gente não dá tanta importância. São João Crisóstomo dizia assim: para que a nossa oração seja ouvida, depende não da quantidade de palavras, mas do fervor das nossas almas. Isso diz São João Crisóstomo. Jesus fazia uma oração silenciosa quando conversava com o Pai, mas quando os apóstolos chegaram e falaram: Senhor, ensina-nos a orar, o que Jesus ensinou para eles? Ensinou uma oração vocal, o Pai Nosso, que a gente tem até hoje. Então, quando a gente tiver dificuldade para rezar, ou muita coisa na cabeça, ou não consigo pensar, começa a rezar o Pai Nosso devagar. Falando palavra por palavra, muito devagarzinho. E começa a entrar nessas palavras. E dali já vai ser um diálogo com Deus. Começa a perceber que Deus está presente perto de você. E essas palavras vão ter significado. E aí ela vira oração. Não é um papagaio que vai repetindo, mas ela começa a ter sentido. Então, não desprezar a oração vocal. Nós, humanos, somos seres de corpo e alma, e Deus sabe disso. Portanto, Ele sabe que é importante a expressão corporal. Quando eu faço a minha oração de Pai Nosso, que eu elevo as minhas mãos e eu faço as minhas palavras que são ouvidas pelos demais, Deus sabe que isso é importante para mim, porque eu preciso de gestos, eu preciso de símbolos. O homem fala com a boca. Então, ele precisa dessa oração. Então, não menosprezemos as orações vocais. Ao contrário, demos sentido e importância e valor e peso para cada uma das palavras que nós falamos. Porque isso sim, quantas vezes fazemos muitas orações vocais, mas realmente que não foi oração, foi tagarelar. Então, às vezes a gente pode... Tem aquela historinha de São Francisco de Assis, que praticamente todos conhecem, onde ele chamou o irmão Leão, grande amigo dele, e foram rezar em volta, dar a volta na cidade de Assis, rezando o terço. E eles iam com uma mochila atrás, um saco, e eles iam com pedrinhas, cada Ave Maria que eles rezavam era para ir jogando no saco atrás. E terminaram de dar a volta na cidade, o irmão Leão estava com um saco cheio de pedrinha, de todas as Ave Marias e Pai Nossos que ele rezou, e o São Francisco estava com aquela bolsa, aquele saco vazio, e o irmão falou: irmão Francisco, você não rezou o tempo inteiro? E a única coisa que ele falou: não, é que eu não saí da palavra Pai enquanto rezava o Pai Nosso. Toda a volta na cidade ele ficou deslumbrado, em contato com Deus, só com a palavra Pai, Pai Nosso. Isso é oração. E disso nós temos que nos aproveitar também para as nossas orações. Então, devemos interiorizar a nossa oração vocal. Falando isso, vamos passar à meditação. No mundo de hoje, quando a gente fala de meditação, já se pensa em meditação oriental. Se pensa em paz interior, repouso, esvaziar a mente. O problema é que nada disso tem a ver com meditação cristã. Quando a gente vê essas imagens, quando a gente vê esses tipos de meditação, essas poses, essas coisas, não é cristão, não é católico. Isso daí é postura oriental, é para esvaziar a mente. Isso são coisas que vêm do hinduísmo, do budismo. Não é nosso. Porque a oração, de verdade,
ela é uma procura, uma busca. Ela Nossa. é indispensável uma disciplina da atenção. Geralmente utiliza-se um livro, pode ser a Sagrada Escritura, o Evangelho, um livro litúrgico, um livro de espiritualidade, os Salmos, que eu aconselho muito. E meditar significa ir lendo, ir pensando, ir refletindo naquilo que eu vou descobrindo e chegar até aquele momento importante. Senhor, o que queres que eu faça? Porque se eu tenho a presença de Deus na minha oração, que eu falei que é o essencial e o primeiro que a gente tem que ter, a presença de Deus. E aí, junto com ele, eu vou lendo alguma coisa que vai aumentando o meu conhecimento dele, o que ele pede, e aí vai entrando o diálogo. E nesse diálogo, eu vou aquecendo o coração e vou até chegar nesse momento, Senhor, o que queres que eu faça? O que está me pedindo, a minha vida em concreto? Então, nós não fazemos oração quando simplesmente eu tenho tempo. Não pode ser assim. Porque senão nunca eu vou rezar, porque a gente nunca tem tempo para nada, e menos nos dias de hoje. Talvez agora na quarentena, mas não é normal. Então, não é quando eu tenho tempo, mas eu tenho que reservar o meu tempo para a oração. Cada um se conhece, sabe os seus horários melhores, se é de manhã, de tarde, de noite. Sabe quanto tempo pode oferecer para Deus? 5 minutos, 15, 20, meia hora, uma hora, quanto eu posso rezar? Mas eu tenho que estipular na minha organização do meu dia um momento que naquele momento eu vou estar rezando, eu vou estar separado do mundo e sem outra preocupação só para falar com Deus. Não é pouca coisa, é importante. Então, na oração, nós vamos recolher o nosso coração, recolher todo o nosso ser sob a moção do Espírito Santo. Estar na presença de Deus, entregar-se a Ele. A oração é essa comunhão com a Santíssima Trindade. Eu olho para Ele e Ele olha para mim. Às vezes basta isso e nada mais. É uma relação pessoal. Não são coisas, não são métodos, é uma relação com uma pessoa, Jesus Cristo. Na oração a gente vai conhecendo Ele, vai participando dos mistérios da vida dele, os mistérios da vida dele vão entrando na minha vida e eu vou entrando na vida dele. Então essa é a oração. Tudo isso era, eu misturei um pouco a meditação e a oração mental, em certo sentido. Mas olha, a história da espiritualidade, elas são parecidas. Eu diria que a diferença seria quando a gente diz meditação, geralmente a gente fala em algo mais que eu estou lendo, que eu estou refletindo, que eu estou pensando para entrar num diálogo com Deus, para chegar naquele que Deus quer de mim. Quando eu falo da minha oração mental, que é algo um pouco mais místico, um passinho adiante, é esse estar a sós com esse Deus que sabemos que nos ama, como dizia Santa Teresa do que é a oração. Isso aqui então o essencial é o silêncio, é saber da presença de Deus. Já não é tanto refletir sobre algo que eu li, mas é esse diálogo íntimo dessa pessoa que está comigo. É esse estar a sós com Deus que eu sei que me ama, conversar com Ele, me recolher nele, entrar nessa Santíssima Trindade que quer falar comigo. É essa relação pessoal. Então, a meditação é quase que um passo prévio a essa oração mental. Às vezes eu fico na meditação e não consigo chegar a essa oração mental. O mais importante é se tinha a presença de Deus, se eu já estou tentando dialogar com Ele, se eu estou me esforçando, já é oração, tá bom? Então, isso daqui é o que tínhamos para ver com relação aos tipos de oração. Agora nós passamos ao artigo 2º sobre o combate da oração. São as dificuldades da oração e o seu combate. Aqui nós temos uma imagem de Santo Antão. Santo Antão, um dos primeiros eremitas que saiu ao deserto. Depois nós vamos falar dele um pouquinho mais. Mas por que tem a imagem dele? Porque quando a gente fala de dificuldade na oração, os padres do deserto, e de modo especial Santo Antão, são um símbolo disso, um ícone, porque o demônio atrapalhava a oração de Santo Antão o tempo inteiro. E isso é o que tem muitos quadros com relação a isso, podem procurar na internet. E aqui são praticamente os demônios, que enquanto ele vai tentando fazer as orações dele, os demônios ficam gritando, chorando, berrando, fazendo barulho, não deixam ele rezar. Essa é o que essa imagem está
querendo mostrar aí? E que às vezes, de outras formas, mas através de distrações, o Senhor, os demônios também vão atrapalhando a nossa oração pessoal. Então, isso é o que nós vamos ver aqui, o combate da oração. A oração, que é um dom da graça, que é uma resposta decidida da nossa parte, supõe esforço, bastante esforço. A oração é um combate. E vai ser um combate contra quem? Primeiro, um combate contra nós mesmos, porque não é fácil e nós nos conhecemos e sabemos as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos cansaços. Não é fácil, por isso é um combate contra nós mesmos. E também vai ser um combate contra o tentador, que quer desviar o homem de todos os jeitos da oração. E por que isso? Porque ele sabe da importância que tem a oração. Vamos ver isso então. Em primeiro lugar, as objeções contra a oração. Para deixar claro algumas objeções que aparecem contra a oração. Primeiro, devemos enfrentar concepções errôneas da oração. Muitas concepções errôneas, que é uma pura operação psicológica. Tanta gente que pensa que é questão de psicologia e procura livros até de psicologia e de descanso pessoal e como a mente atua dessa forma e da outra, e façam vários exercícios, sem contar aqueles de oração transcendental, oriental, e que nos faz esvaziar a cabeça. Isso não é oração. Nem essa operação psicológica e todas essas coisas que podem vir, e que é tão moderno, tão bonito, tão chique, mas não é oração, tá bom? A oração também não é esse esforço de concentração para chegar a esse mais vazio mental, que eu acabei de falar. Não é esse ficar assim, fazer aquelas poses, aquelas de flor de loto ou de ponta cabeça e ficar o tempo inteiro até eu esvaziar o meu cérebro, e aí sim, isso é fazer um esforço louco para conseguir essa oração. Não é isso oração. Oração não é só esforço pessoal, é a graça de Deus atuando em nós. É o que eu falei assim que nós começamos, é o Espírito Santo que vem, e ele vem falar por nós, que grita com espíritos, com palavras inenarráveis. Não, nós não sabemos o que nós pedimos, nós não sabemos rezar, mas o Espírito vem em nós. Por isso, me concentro de verdade na presença de Deus, me coloco diante da Santíssima Trindade, lembro e sei que sou filho de Deus e que Deus está aqui presente, que Ele me criou, que Ele me conhece, que Ele está dentro de mim. Eu que comunguei pelo menos uma vez na vida a Eucaristia, Deus está dentro de mim. Se eu não tive um pecado mortal e Ele se afastou de mim, Ele está dentro de mim, Ele me conhece, Ele me ama, eu sou seu filho. Ele me escuta sem eu ter que falar, sem eu ter que pedir. Então, esse é o estar na presença de Deus. E aí o Espírito Santo vai me conduzindo a essa oração. Não é só esforço pessoal de cumprir, tem esse passo, esse passo, esse passo, esse passo, e ali eu consigo fazer oração. Não é assim. Não é também um ritualismo. Tanta gente que acende um monte de vela para santo isso, São Jorge ou santo aquilo, ou acende aquele incenso dentro de casa, achando que já é muito religioso, porque é muito espiritualizado, porque faz oração, acende vela e faz ritos. Não é por aí. Deus vê o nosso coração. Deus vê o nosso coração. Também, para tanta gente, oração é pura perda de tempo, né? Se nós olharmos para o homem moderno, que tem que fazer tanta coisa no seu dia, 1 milhão de coisas para fazer no seu dia. Se falar para ele rezar um pouquinho, mas para quê? Não preciso disso. Não encaixa no meu dia. E aí nós temos que olhar para nós, para cada um de nós. A oração encaixa no meu dia? É importante. Bom, isso são algumas objeções do que não é oração e muitas vezes a gente escuta e tem dificuldades. Passamos agora para a mentalidade mundana, que também são outras dificuldades que a gente encontra. No nosso trabalho, amigos, parentes, gente que não entende o que é oração, nunca vai entender, porque não tem o espírito de filho, e que a gente encontra e combate e tem que dar razões. Tantas pessoas que no mundo de hoje vivem onde só importa a razão e a ciência. Só o que me diz a razão, o que me diz a ciência, é o que importa. E rezar não leva a nada, segundo essas pessoas. Não me comprova, não acrescenta nada, não tenho nenhuma prova, não me dá nada. Ou seja, eu funciono com fórmulas matemáticas.
E a oração, ela está além da razão. Não é contrária à razão, mas ela está além da razão. Nós estamos falando de mistério, de contato com um ser que é vivo, que existe, que é pessoa, mas que eu não vejo. E com quem eu falo. Parece coisa de louco. Quem vê de vez de fora, quem vê de fora parece loucura. E é a loucura dos filhos de Deus, que tem a certeza absoluta de que estão falando com alguém e não só com si mesmo. Outros dessas mentalidades mundanas, quanto eu ganho? Porque o homem de hoje só pensa em ganhar. O que eu vou ganhar se eu parar? Se eu parar meu tempo que eu estou ganhando, rendendo e fazendo isso e aquilo para rezar, eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo dinheiro. Tempo é dinheiro. Mas segundo nós católicos, o que é o tempo? O tempo é o dom que Deus me deu para eu aproveitar ao máximo, para alcançar a salvação eterna, para mim e para os meus. Se a gente parasse para pensar o que significa a eternidade com relação a esse mínimo tempo que nós estamos nesse mundo, o que é esse tempo? Tempo não é dinheiro. Tempo é o pouquinho que eu tenho para alcançar esse céu por toda a eternidade. E se eu não quero perder o meu tempo aqui, para não perder o meu dinheiro rendendo, pode ser que o tempo depois na eternidade vai parecer muito longo lá embaixo, porque existe o inferno. E pouca gente fala disso. E eu gosto de pensar e falar nisso. Porque se a gente traz todos os dias na nossa mente e no nosso coração que um dia vamos ser julgados por Deus, que ninguém vai poder me defender naquele momento, de todos os meus atos nesse mundo, diante de Deus, só Ele e eu. Cada ato conta e é importante. E daquela prova, daquele exame, o exame do amor, vai depender toda a minha eternidade, que a gente para pouco para pensar o que significa a eternidade, para sempre e sem volta, nós nos arrepiaríamos. E a nossa vida seria diferente se pensássemos nisso todos os dias. Então, todo dia, tinha um santo que agora eu não lembro quem é que falava, em tudo que fizeres, pensa no fim. Que é isso, pensa. Tudo que você vai fazer, pensa. Que você vai ter que dar conta disso depois. Vamos para frente. Esse espírito hedonista do mundo de hoje, rezar, para quê? Para que eu vou rezar? O único que importa é descansar, é aproveitar a vida, aproveitar os meus bens materiais, meu dinheiro, meu avião particular, as minhas festas, meus amigos, aproveitar o tempo em diversão. Diversão. Que é o que eu falei. Podemos nos divertir? Claro que sim, e devemos, e é bom. E demos graças a Deus pelos momentos de diversão que temos, sadios, sãos. Mas passar uma vida onde o único que me importa é a minha diversão, um dia, quando esse tempo me acabar, o que eu vou falar para aquele com quem eu vou me encontrar cara a cara? Ele vai falar, você passou a sua vida só se divertindo. E agora? Aí eu vou ter que falar. E agora? Agora digo eu, e agora? Decepção, ativismo, porque o homem sente que não tem nenhuma importância a oração na vida dele. E vamos para frente. Agora, outras objeções contra a oração, a questão do fracasso aparente, o fracasso na oração. Agora já é com quem reza, não estamos falando daqueles que sofrem, daqueles que não sabem o que é oração nem nada disso, mas é já quem reza, somos nós que tentamos, pelo menos. E aqui aparece, então, o desânimo da aridez, que é muito comum em quem quer rezar e não consegue, não sente nada, a tristeza porque não consegue sair adiante, não percebe a presença de Deus, ou sente que a sua vida é muito pesada e a oração parece que não resolve nada. A decepção de não ser atendido, eu falo com Deus e Deus não me fala nada. Tantos anos tentando rezar. Aqui eu queria lembrar para vocês que saiu aquele livro falando da história da Madre Teresa. A gente que acha que ela tinha uma oração tão que ela falava cara a cara com Deus e sentia muito, ela ali nos narra que ela passou 40 anos em aridez. 40 anos falando e não sentindo nada da presença de Deus, nenhuma voz, nenhuma confirmação, nenhum sentimento, nada que ajudasse. O importante é a perseverança. Ela sabia que Deus estava ali, teve as suas dificuldades, mas seguiu adiante, porque a fé é maior que tudo. O ressentimento de falar
que Deus não me quer, não me escuta, não me fala, eu não sou nada para Ele. O sentir-se indigno, porque somos pecadores. Esse é o mais forte de todos, essas dificuldades, e ela resume todas as outras. Aqui eu queria dizer, você imagine que você acabou matando uma pessoa. É forte, é muito forte. Um amigo seu. E você sente que jamais poderia alcançar o perdão de Deus. Qual é a solução para a sua vida? O que uma pessoa dessa pensa? Talvez o único que ela pode vir na cabeça dela é falar, eu vou tirar a minha vida. Eu não tem razão de ser a minha vida. Eu fiz um mal que não tem perdão de ninguém, nem de Deus. Não tem mais sentido nenhum a minha vida. Só que aí a gente lembra, para onde irei, para onde fugirei? Não tem como a gente escapar de Deus. Aí nós temos que lembrar que nós somos filhos. Esse filho pródigo, pecador, que foi contra o pai. E ainda assim, se eu chego para ele e falo, pai, eu não posso mais ser chamado de seu filho. O que eu fiz é muito grave. E o pai não quer nem escutar o que você falou. Basta o seu arrependimento sincero e ele te abraça. Te põe um anel nos dedos, te põe a sandália nos pés. Deus perdoa sempre e qualquer coisa. Aqui, vou contar para vocês também uma experiência como sacerdote. Em confissões, em atenção espiritual às pessoas, é muito comum, por exemplo, e aqui eu falo e aproveito que justo muitas pessoas podem escutar isso e talvez possa ajudar alguém. É muito comum que as pessoas, principalmente depois dos pecados contra a castidade, se sintam muito mal. Por quê? Porque é um pecado onde a gente se sente sujo, afastado de Deus. E aí você fala, como é possível que eu fiz isso? Eu que rezo, eu que vou na igreja, eu que prego para as pessoas, eu que falo isso, eu que aconselho outros. Como é possível que eu tenha caído tão baixo? Deus não pode me perdoar. Então, qual é a consequência? Você se afasta dele, se desanima totalmente, deixa de rezar porque se sente indigno, impuro, sujo. Não me sinto mais filho de Deus. E aqui eu queria dizer para vocês isso. Os homens e as mulheres são muito fracos com relação ao tema da castidade. Somos assim depois que nossos pais, Adão e Eva, perderam as suas capacidades preternaturais de ter um equilíbrio no seu centro, nós ficamos desequilibrados. Então, somos muito fracos nesse tema. E é muito fácil para o demônio nos induzir a esses pecados. Mas vejam, a principal intenção dos nossos inimigos espirituais, os demônios, ao nos derrubarem no campo da castidade, não é pelo pecado em si da castidade, mas é para te desanimar e te afastar de Deus. Para te afastar e falar, você não pode mais se aproximar, não adianta mais a sua oração. Para que você vai rezar se você é tão sujo, se você é tão hipócrita? Então, o que eu queria dizer para você aqui agora, meu irmão, minha irmã, não deixem que essas vozes de tentação sejam mais fortes. Então você tem que falar, eu pequei, sim, mas eu vou procurar a confissão, eu sou filho de Deus, Deus vai me perdoar. Eu errei, mas eu quero melhorar. Não, eu não vou cair nessa tentação mais forte de me desanimar e de me afastar totalmente de Deus e da oração. É isso que o inimigo quer. Não deixe que ele faça isso com você, jamais. Tá bom? Isso é um conselho de ter escutado já tanta coisa nesse sentido. E as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem, se deixam enganar com facilidade por essas vozes do inimigo. Então, escutou essa voz aqui, que saia por aqui. Não dê atenção. Não deixem que o desânimo te afaste da oração, porque é o que ele quer, porque ele sabe da importância que tem a nossa oração. Então, por mais que você não sinta nada, continue rezando, continue pedindo, continue implorando, e não deixe jamais que essa decepção, esse sentir-se indigno, esse fracasso aparente te derrubem e te afastem da oração. Essa é uma dos conselhos que eu posso dar para vocês por experiência e espero que possa ajudar na vida de cada um, mais do que teoria, tá bom? Então, para superar esses obstáculos que a gente veio falando até agora, surgem essas três
formas para a gente conseguir superar esse obstáculo, que são a humildade, a confiança e a perseverança, que vão ser os 3 temas seguintes, dos quais a gente vai seguir agora, tá bom? Seguimos, então, com a humildade, a humilde vigilância do coração. Agora, quais são as dificuldades que surgem na oração aqui? Uma das dificuldades mais comuns é a distração. Viajar na maionese. Tá lá rezando e de repente tá que nem esse menino aí, pensando em 1000 coisas, menos no que eu estava rezando. É como navegar na internet. Começa a ver uma coisa e vai para outra, vai para outra, vai para outra. De repente você nem lembra o que você começou a ver e já estava longe. O que fazer quando minha cabeça já está lá no Japão no meio da minha oração? Comecei falando com o Senhor, estava com ele na Palestina e de repente da Palestina eu passei para a China, para o Japão, para o vírus, para um monte de coisa. Senhor, desculpa, eu sei que tu estás aqui. E eu já estava aí, vamos continuar a conversar do que a gente estava falando. É voltar a conversar com ele. É uma pessoa, é como se você tivesse com uma pessoa na sua frente e de repente você se distrai, vai vendo outra coisa, e de repente, ups, volta, ele está aqui. Só que como a gente não vê, às vezes é mais difícil voltar. E acontece que eu começo a rezar e muito bem. 5 minutos depois, pronto, já fui para o Alasca, ou então já fui para o meu passado, brincando de carrinho, brincando de boneca. Aquela época boa, e agora todo mundo se distraiu pensando naquela época boa. Fui transportado para o passado, e isso é direto na minha oração. Não adianta você falar que não é assim, porque é assim, porque eu sei, porque somos todos iguais, né? E todo mundo se distrai. E o que fazer? Voltar de novo. Paciência, humildade e volta de novo. Senhor, perdão, fui longe de novo e você aqui. Permita-me conhecer-te melhor e nunca mais eu vou sair de perto de ti. Que a tua presença aqui realmente atrai o meu coração de uma forma tão forte que eu não consigo pensar em outra coisa senão em ti, nas tuas coisas, na minha vida junto contigo. E aí você começa a rezar a partir da sua distração. Veja como pode ser oração de novo. Então, o segredo é não se abandonar e cada vez que eu me dou conta, de imediato, voltar, voltar, voltar. Esse é o caminho, esse é o combate. Essa é a vigilância que Jesus nos pede nessas dificuldades da distração. Outra dificuldade, a aridez. Aqui o coração fica privado de sentimento, não sinto nada, não sinto nenhum gosto pelo espiritual. E aí o que acontece? Primeira coisa, a gente vai abandonando a oração, porque eu não sinto nada. Então vou abandonando. Esse é o momento da fé. E agora, por experiência, também eu digo, geralmente o Senhor, na nossa vida espiritual, ele age dessa forma. Quando eu me converto, quando eu começo a participar da oração, de uma vida de oração, ou uma vida de igreja um pouco mais séria, ele é como que ele me dá uma balinha, e é gostoso, e tudo da igreja, tudo da oração, tudo de Jesus, da Virgem Maria, tudo é maravilhoso, e eu adoro rezar e estar com Deus e aprender e ler a Escritura. E é fantástico, tudo é fantástico. E vai passando o tempo e eu vou perdendo esse gosto devagarzinho. Parece que ele vai sumindo, eu vou perdendo tudo aquilo que ele me deu. E aqui eu achei interessante essas duas imagens porque elas nos servem também para pensar numa outra situação muito similar. Podem ser 2 jovens que também perderam o gosto pela oração, mas aqui esse gosto que eu tinha no começo e que eu vou perdendo é exatamente o que acontece também no matrimônio. E vocês sabem que é assim. Depois dos primeiros anos de casados, os jovens matrimônios, quando já tudo é igual, quando já os dois se conhecem bem e começam a experimentar a mesma coisa, já não tem mais segredo, aquele casal já começa a entrar na rotina pouco a pouco. O que eles pensam? O que vem na cabeça deles? Ou o que o mundo faz entrar na cabeça deles, que não é o que deveria. E a frase é que acabou o amor. Quantas vezes vocês já escutaram isso, ou talvez até disseram isso? Acabou o amor. E agora o que eu tenho para revelar para vocês é que isso não é verdade. Isso não é verdade.
Não acabou o amor, mas o amor está se transformando em algo muito mais profundo, mais belo, mais poderoso. O que eu estou falando serve tanto para o matrimônio, como serve também para a vida de oração. Por isso eu vou falar dos dois e cada um vai pensando nos dois ao mesmo tempo. Então, esse amor está se transformando. Tanto o amor a Deus na oração, como o amor ao meu marido, à minha esposa, também está se transformando. Está deixando de se basear só no sentimento e está começando a fazer parte de todo o meu ser. E isso custa. É uma transformação. Eu estou em transformação, passando de larva a borboleta. Só que esse processo custa. É escuro, eu não vejo nada. E, além do mais, eu deixo de ter aqueles sentimentos gostosos que eu tinha antes. Então, quem não é maduro acaba desistindo. Mas vale a pena insistir. Só quem faz a experiência sabe, vale a pena, persevere. Só aquele que persevera no matrimônio e aquele que persevera na oração vai poder voar como borboleta. Mas muitos, por falta de maturidade, preferem voltar atrás, para o casulo, viver de sentimento, sentir-se bem. O único que eles gostavam era se sentir bem. E não se dão conta que eles vão continuar vivendo como larva, que não se desenvolveu. E isso serve para aquela vida de oração, para aquele que quer buscar voltar só para aquela vida de sentimento na oração. Saiu daí, eu já não gosto mais, eu acho que não está certo. E aí não tem o crescimento. Como para aqueles jovens matrimônios que se abandonam e eu quero buscar novas aventuras. Vou viver como larva. Eu quero viver só aquele gostinho inicial de um apaixonamento, mas não tenho a maturidade suficiente para passar por essa crise que me leva a esse amor mais profundo, mais belo, mais poderoso. Essa transformação do meu ser. Tudo que vale a pena custa. Mas estamos num mundo que não aceita nada que custa. Ô, padre. Oi? Boa noite. Posso fazer uma pergunta rápida? Pode sim, Sérgio. O senhor acha que o senhor falando, né, de casal aí, e tudo isso que acontece, eu sou casado há 7 anos, meu casamento, graças a Deus, é muito bom. Mas eu acompanho bastante, né, casais e tal, e eu percebo que as pessoas acabam se perdendo por egoísmo. Então, na oração, pode existir esse egoísmo também? Tipo, igual o senhor falou, eu tô fazendo oração, mas parece que eu não tô tendo resposta, então eu vou tentar por outros métodos, sei lá. Pode haver algum egoísmo na oração? Claro que pode, sempre acontece. Em muitos casos, as nossas orações são muito egoístas. Eu peço só pelo meu bem de uma forma muito egoísta. Aquele que reza só para passar na prova é uma oração egoísta. Mas mas eu não sei se eu te respondi porque eu estava distraído aqui enquanto você estava perguntando. Era isso mesmo ou o que que era que você estava perguntando exatamente? Desculpa, Sérgio. Na verdade, eu perguntei mais no sentido da pessoa, tipo, como ela não recebeu uma resposta daquela oração, algo desse tipo, ela procurar outros métodos, mas no sentido de métodos. Eu estou fazendo oração constantemente, e aí eu não estou recebendo uma resposta, eu vou procurar outros métodos, sei lá. Se isso é uma forma, né, de orgulho, algo desse tipo. Então, vamos ver se até o final eu te respondo isso, porque nós vamos tratar algo parecido com isso. Mas Tá. se nós estamos falando de outros métodos de oração, porque existem muitos métodos de oração, é simplesmente mudança de método. Existem muitos métodos para eu rezar. Mas se o que eu estou deixando de fazer é contato com Deus para falar com Ele, para buscar outras coisas, talvez magia ou algo assim, que talvez eu pense que possa me dar certo na vida, aí sim está errado. Aí sim E acontece com muita gente, quando se desanima, quando vem a aridez, quando percebem que parece que não funciona o que eu estou rezando, o que eu estou pedindo, muitos procuram ou espiritismo ou coisas de magia que me dão respostas imediatas. E isso sim é um orgulho e que me afasta totalmente de Deus, né? Na verdade, eu estou mais perguntando isso mesmo, porque como eu dou catequese para adulto, né, e adulto pergunta muito isso, fala, e como que eu faço uma oração? Como que eu devo orar? Primeiro eu cito, né, aquelas palavras de Jesus que ele falava, que os discípulos perguntaram, e o senhor comentou hoje, né, como eu devo orar? E ele falou que era o Pai Nosso.
E segundo, eu procuro falar, tipo, não, é uma conversa, como se você estivesse conversando com uma pessoa que você confia muito. Mas você não vai falar ali no silêncio do coração, da tua mente. É isso, eu costumo falar isso. Isso é o básico. E aí você tem que ir acompanhando eles para ver que passo que eles vão dando. Mas é isso, o importante é isso, é essa presença de Deus e conversar com aquele que nos ama. Mas se essas pessoas elas têm dificuldade até de saber quem é Deus e tudo isso, tem que começar por aí. E tem que começar pelo conhecimento da própria fé, conhecimento da Escritura, e apresentando Deus para eles como uma pessoa viva, real, amável. Mas é por aí, Sérgio. Não é fácil, não, sabe? Mas é por aí. Fez bem, é por aí. Vai tentando, tá bom? Não é fácil nem assim pra gente, né? Que já Não é, tá, não conhece é um pouquinho, fácil pro, não é fácil. mas não é fácil para o padre, não é fácil para o monge, não é fácil para ninguém. Somos homens, entendeu? Segue o Então, jogo, vamos muito lá. obrigado. Imagina, vamos lá. Então, falando da aridez, é isso. A vida familiar, ela é maravilhosa, mas não é fácil. E vocês sabem disso. Assim, a vida de oração vai ser também maravilhosa, mas também não é fácil. Então, tem as suas dificuldades e tem seus prêmios. Mas vamos para frente, então. Então, o que Deus nos pede quando tenhamos essas dificuldades, que parece que vem toda essa aridez e que eu não sei o que fazer, a pedagogia de Deus vai para frente, meu filho, continua, se esforça, persevera, porque eu estou no fim do túnel te esperando. Outras tentações agora com relação à oração. Uma das tentações mais comuns é a falta de fé, que não é que nós sejamos incrédulos, não é aquele que eu acho que Deus não existe, tudo isso. Não somos ateus aqui. Mas é quando, às vezes, tudo na minha vida, o meu trabalho, as diversões, os cursos, os investimentos, a família, os amigos, tudo que me rodeia, às vezes parece que é mais real do que o mais real ou mais importante, ou não sei, me atrai mais do que essa real presença de Deus na minha oração. É o que você acabou de falar também, Sérgio, as pessoas não se dão, ou seja, que é isso de oração? Ou seja, não é real, eu não sinto, não estou vendo nada. E as outras coisas no meu dia a dia eu estou vendo, fazem parte de tudo, do meu dia a dia. Então, é uma dificuldade, é uma certa falta de fé. Aqui o que eu queria falar é o seguinte, quando vem essa falta de fé, né? Eu já pensei com profundidade nessa verdade revelada pelo Senhor. Sem mim nada podeis fazer. De verdade, já pensei nisso. Isso é que a gente tem que falar para as pessoas também. Quantas vezes nós deixamos o Senhor plantado e vamos fazer aquilo que não era tão importante? Porque, para mim, aquelas outras coisas pareciam ser o mais importante. Mas o que é o real? O que é o importante? O que é que Deus nos pede? Sem mim, nada podeis fazer, e a gente esquece disso. Só lembra quando eu vou parar no hospital, que eu estou doente, aí sim, ai Deus, onde está você? Por que permitiu isso na minha vida? Mas quando eu estou bem, quando eu estou na festa, quando eu estou na balada, lá, eu não lembro que sem mim nada podeis fazer. Sem Deus eu não posso fazer nada. E aqui o que Deus nos pede é o mesmo das distrações. Quando eu me dou conta disso, dessa falta de fé, dessa falta de maior profundidade, da atenção a Deus, voltar correndo e fazer um ato de fé. Senhor, eu creio que estás aqui. Sabendo que realmente Deus está ali. Eu estou na sua presença. E não existe nada mais importante do que perder o meu tempo com o meu Senhor nesse momento. Aí, pouco a pouco, as coisas vão tomando o seu lugar na minha vida. E o primeiro que deveria ser na minha vida, que é Deus, vai tomando o seu lugar. Outra tentação que nos surge é o da assídia ou assédia, eu já vi escrito das duas formas, que nada mais é do que a preguiça espiritual. É uma forma de depressão espiritual que vem devido ao relaxamento também da ascese. Ou seja, a ascese é daquele esforço que eu posso fazer, né, espiritual. Então, eu vou diminuindo a vigilância, vou diminuindo pouco a pouco aqueles meus atos que eu vou oferecendo a Deus, e vai crescendo a negligência do coração. E a solução é dar pequenos passos de volta da ascese, do esforço, do sacrifício, de ser dono de mim mesmo. E às vezes para isso o jejum é muito bom para isso, para eu ser dono de mim mesmo. Não é por causa de não comer, mas é para eu ter controle de mim, do meu corpo. Se eu não tenho controle do meu corpo, eu não vou ter controle da minha alma também. Vigiar, ter boas leituras, tudo isso vai me ajudando a crescer na ascese e vai diminuindo essa assídia espiritual, essa preguiça.
E aqui passo para vocês esse esquema, então, do que a gente acabou de ver, que são as dificuldades, do que a gente viu até agora com relação a essa humilde vigilância do coração. Essas dificuldades na oração, que são a distração e a aridez, e essas tentações na oração, que são a falta de fé e a assídia, que tem como solução, então, quando eu estou distraído, é voltar. Quando eu sinto essa aridez, que parece que Deus sumiu, é continuar, pegar a pedagogia de Deus, é que eu continue, que eu me esforce, ele vai aparecer. Quando surge essa falta de fé, essa tentação, é fazer da presença, ato de fé, saber que Deus está ali presente. E quando vem essa preguiça, é voltar a se esforçar, a sede, esforço. Muitas vezes as leituras espirituais não ajudam a isso, porque faz aquecer o coração de novo, me faz lembrar verdades da nossa fé, e aí eu vou voltando, aí faço pequenos sacrifícios, vou me lançando, e assim eu vou crescendo de novo. Então, agora passamos para a confiança filial, que eram aquelas três coisinhas, que eram a humilde vigilância do coração, a confiança filial e perseverar no amor. Estamos na segunda. Então, quantos que deixam de orar porque pensam que seus pedidos não são atendidos? Mas quando louvamos a Deus, a gente não pergunta se a nossa oração foi perfeita, foi agradável a Deus ou não. Ou seja, quando eu estou pedindo, por que não deu certo? O que eu fiz de errado na minha oração que Deus não atendeu? Quando eu estou louvando a Deus, eu não pergunto se essa oração foi perfeita ou não, se está agradando a Deus ou não, se chegou a Ele ou não. Porque quando eu louvo a Deus, o interessado é Deus. Quando eu peço, o interessado sou eu, e aí me afeta se Deus não faz aquilo que eu estava pedindo. E quando as pessoas não são muito atendidas, acabam desistindo da oração. E quando pedimos, queremos tudo e queremos agora. Será que estamos convencidos de que nós realmente não sabemos orar, não sabemos pedir como se deve? Será que estamos pedindo a Deus os bens convenientes que nós devemos pedir? Deus sabe daquilo que nós precisamos mais do que nós mesmos. Acontece que pedimos o que nós não precisamos. Então, nós não possuímos porque não pedimos. Mas não recebeis, porque pedis mal, como diz São Tiago, com o fim de gastares em vossos prazeres. Isso diz São Tiago, na sua carta. Portanto, se pedimos com um coração adúltero, Deus não vai nos ouvir, porque Ele quer o nosso bem. E o que estamos pedindo não é para o nosso bem. Aqui diz Evagrio Pontico o seguinte: não te aflijas se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior pela tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Dá para entender? Ou seja, às vezes, o bem maior é que Deus não atenda ao que você está pedindo. Por quê? Porque Ele quer você em oração com Ele, quer dialogar com você. E Ele sabe que se você pede assim e Ele te dá assim, você não volta a falar com Ele. E Ele quer a sua presença, Ele quer falar contigo. Ele quer continuar esse momento de intimidade conversando. Só que você só quer pedir e reclama quando não recebe. Aproveite, então, esses momentos que ainda não recebeu para gozar da presença de Deus, conversar com Ele, estar com Ele e lembrar que você está pedindo aquilo de vez em quando. E é um bem para nós que nossa oração não é atendida imediatamente. Porque assim a gente continua rezando. É o que diz aqui nessa frase de Evagrio Pontico. E assim Deus vai nos preparando o nosso coração para receber o que Ele está disposto a dar. E quando a gente talvez menos espera, e a gente continua rezando de modo filial e constante, aí Ele vê que a gente já está pronto para receber. E assim vai atuando Deus. E aqui passamos então ao terceiro ponto, que é perseverar no amor. Já vimos então a humilde vigilância do coração, a confiança filial e agora perseverar no amor. Orai sem cessar, nos diz São Paulo em Tessalonicenses. Contra a nossa indolência e preguiça, o combate da oração é o do amor humilde, confiante e perseverante.
que são esses 3 pontos que a gente está vendo. Humilde vigilância, confiança filial, perseverar no amor. Então, a nossa oração tem que ter essas 3 características: humildade, confiante e perseverante. Esse amor abre para nós 3 evidências. Primeiro, que orar sempre é possível. Em qualquer lugar, em qualquer situação, Cristo está conosco em todas as situações. No mercado, no banco, no trabalho, em casa, quando está frio, quando está calor, quando eu estou escondido, quando ninguém me vê, quando todo mundo está me vendo, em todos os lugares. Orar é uma necessidade vital. Santo Afonso Maria de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. É forte essa oração. Quantas pessoas que não rezam hoje? Não é assim? E São João Crisóstomo dizia: é impossível que caia em pecado o homem que reza. Também é bastante forte. E por fim, a oração e vida cristã são inseparáveis. Ou seja, o amor de Cristo, o amor a Cristo e o amor aos meus irmãos leva à oração. Eu tenho que falar a Cristo sobre os meus irmãos e tenho que falar aos meus irmãos sobre Cristo. E unir a oração e as obras, isso é orar sem cessar. Quando a minha vida dá testemunho daquilo que eu estou rezando. Então, eu tenho que rezar de manhã para que durante o meu dia eu seja coerente com aquilo que eu falei com o Senhor. É o testemunho da minha vida que vai falar sobre como é a minha oração. Então, aqui fica uma pergunta, a gente está terminando. Isso daqui já está fora do catecismo. Praticamente eu terminei esse resumo do catecismo, agora aqui eu estou acrescentando uma coisinha a mais. A pergunta do milhão para vocês, e que eu não posso ver quem levanta a sua mão, então fica a pergunta em geral: existe uma oração 100% eficaz? Ou seja, peço a Deus isso e Ele me dá? Essa é a pergunta do milhão, e para que vocês fiquem felizes, sim, existe essa oração. Então, nossa, eu quero saber que oração é essa que eu vou pedir e vou conseguir. O que é isso? Me explica. Qual é o segredo para eu pedir e conseguir? Eu quero, né? Quem não quer essa oração? Então, quem nos vai ensinar quais são as condições para conseguir uma oração que vai ser 100% eficaz e que vai realmente alcançar o que vai pedir é Santo Tomás de Aquino. Então, para isso, ele nos ensina 4 condições para vocês anotarem, decorarem, viverem e ensinarem para todo mundo que vocês conhecem, tá bom? Primeira coisa, essa oração tem que ser por mim. Por mim. Ou seja, infelizmente é assim. Por quê? Não adianta, por mais que uma mãe ame seu filho é drogado, que ela reze por ele a vida inteira. Porque por mais que Deus dê as graças para que essa pessoa também saia dessas drogas, sempre vai depender da vontade, da liberdade de cada um. Cada um é livre. Então, por mais que eu faça uma oração muito forte por uma pessoa, muito forte, se essa pessoa não está disposta a receber aquela graça pela qual eu estou pedindo para Deus e que Deus mesmo está dando aquela graça para aquela pessoa, ela só tem que falar: Senhor, eu quero. Mas ela, na vida inteira e na liberdade dela, ela fala: eu não quero. Aquela graça não vai conseguir fazer nada. Então, eu não posso alcançar uma oração 100% eficaz se eu rezo para outra pessoa. Ou seja, claro que é super, super, super importante rezar para os outros. Super importante. Certo? E tenho que rezar para os outros. E Deus vai alcançar muitas graças aos demais. Mas, eu não posso dizer que é 100% eficaz essa oração quando eu estou rezando para os demais. Mas para mim, sim. Porque se eu estou pedindo, é porque eu quero. Se eu quero, eu vou pedir. Se eu estou pedindo, é porque eu quero. Então, primeiro passo para que a oração seja 100% eficaz é pedir uma coisa que é para mim. Deu para entender? Ficou claro, né? Segunda condição é que seja um bem para minha salvação. E aqui é que está o segredo. Porque poucas vezes a gente pede o que realmente vai ajudar para a minha salvação. Pede-se tanto saúde, emprego, passar na prova, né? Se pede tantas coisas banais. Tem um santo que disse que Deus fica vermelho de escutar as coisas que a gente pede para ele. De vergonha.
Quantas vezes escutamos, né, no nosso dia a dia, o importante é ter saúde. Muitas vezes eu digo que sim, só para não levar uma discussão mais para frente, mas não é o importante, não é ter saúde, o importante é a salvação eterna. É o único que importa na nossa vida. O importante é essa salvação eterna, e às vezes, para conseguir essa salvação eterna, o meio era uma doença que vai me converter. Bendita seja essa doença que leva à conversão do meu coração e que me leva à minha salvação eterna. Quantas vezes a gente não pensa nisso? Porque a gente quer só as coisas boas para a vida. E é normal que eu queira as coisas boas para a vida. Mas, às vezes, é uma doença, é uma indiferença, é uma humilhação, é um desemprego, é uma morte, é uma coisa que eu não esperava, qualquer coisa que, às vezes, não era o que eu esperava, não era o que eu queria, mas é o que leva à minha salvação, que leva à minha conversão, que leva à minha santificação. E, às vezes, eu não aceito com facilidade. Sei que é difícil entender, mas é por isso que a gente não sabe pedir o que é melhor para nós. E esse era o segredo dessas 4 coisas, dessas 4 condições para alcançar a oração 100% eficaz. Por isso, quando rezamos como Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, é uma oração 100% eficaz. Ela está falando, Senhor, o que for, o que você quiser, a sua palavra, faz em mim o que você quiser. E pronto. Então, quando eu chego na minha oração a dizer ao Senhor, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, isso significa que eu estou chegando a essa oração que vai alcançar, porque Deus vai querer me dar o que vai me levar a essa salvação. Porque, como uma criança, você tem que um filho pequeno, o filho te pede uma serra elétrica. O pai não vai dar. É a mesma coisa Deus. Se Deus... Por quê? Porque o moleque vai se matar com a serra elétrica. E o pai, porque ama o filho, não vai dar. Então, quando você pede alguma coisa que não vai te levar à tua salvação eterna, muitas vezes Deus não dá. E aí você fala, ai, Deus é malvado, não dá o que eu peço para ele. Não é isso. É que ele sabe que aquilo que ele vai te dar, se ele te desse, não está te ajudando. Por isso que quantas vezes você pediu para ganhar na loteria e Deus não permitiu que você ganhasse na loteria, porque ele sabia que aquela riqueza ia te fazer mais infeliz e ia te afastar dele. E você não sabe agradecer a Deus porque não ganhou na loteria. Agora você sabe. Então, obrigado, Senhor, porque eu não ganhei na loteria, porque aquele dinheiro ia me afastar de ti, da minha salvação eterna. E quantas coisas que eu não gostei e que são para minha salvação. Então, isso tem que mudar, isso tem que mexer na nossa vida para me transformar, para saber dessas 4 condições do que eu tenho que pedir na minha oração, para ela ser 100% eficaz. Terceira condição, pedir com humildade. É reconhecer que Deus é Deus, Ele é o Senhor, Ele pode me dar ou pode não me dar. Ele é o dono do jogo, Ele é o dono das regras do jogo. Ele pode ou pode não me dar o que eu estou pedindo. Então eu tenho que me reconhecer como criatura e ser humilde e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero isso, não sei se é o melhor para mim, mas eu quero. Se for para minha salvação, e se você quiser me dar isso, bendito seja Deus. Se não quiser me dar isso, se quiser dar outra coisa que é para minha salvação, bendito seja Deus. E isso te leva a uma oração que vai ser escutada. E a última condição é a constância, a perseverança. Pedir com insistência, ser como a velhinha que vai lá no advogado e não para de puxar ele e falar, me faz justiça, me faz justiça, me faz justiça. Porque não basta pedir uma vez. Se eu realmente estou querendo algo, eu vou pedir 1 milhão de vezes. E não vou me cansar. É aí que Deus mostra que Ele está lá esperando para ver se realmente você está querendo de verdade ou não. Se você pede uma vez e nunca mais, Ele vai falar, não quer de verdade. Mas se você está lá todo dia, Senhor, eu preciso dessa graça, eu quero essa graça. Se for para minha salvação, se for para o meu bem, para minha eterna salvação, e o Senhor estiver disposto a me dar, humilde criatura, eu continuo te pedindo dia e noite, me alcança essa graça. Porque é só assim que vamos demonstrar a Deus que realmente estamos querendo, que não desistimos, que confiamos nele como um filho. Um filho pequeno que está pedindo o dia inteiro. Vocês sabem o que é uma criança pequena que pede uma coisa o dia inteiro e a semana atrás de semana. E temos que ser assim, é o que Deus pede para nós. Com isso, eu termino justo a tempo o que eu tinha preparado como essas 2 aulas sobre a oração, a 4ª parte
do catecismo, que é sobre a oração, que é a parte mais curta, então fica simples. Na próxima aula, nós vamos começar então com uma breve história da espiritualidade, que na verdade, quando eu quis passar para vocês esse resumo do catecismo, eu achei que era tão pouca coisa que não ia dar para muita matéria, mas como vocês podem ver, a gente vai inventando coisas e vai dando para ter matéria para falar. Mas eu acabei procurando mais coisa como um presente e acabei fazendo um resumo de um livro que é justamente, eu não lembro o título exato, é um livro italiano, que é a história da vida, história da espiritualidade, mas está baseada na vida consagrada. Então, existem muitas formas de falar sobre a espiritualidade. Com isso eu já vou fechar, não vou começar agora não, mas é só para dar essa ideia principal de que existem muitas formas de falar sobre a espiritualidade e pode ser, só uma via delas pode ser seguindo a tradição e o desenvolvimento da vida consagrada, ou seja, dos monges, das congregações e dos santos, e é por aí que nós vamos seguir. Existem muitas outras formas, mas nós vamos seguir por aí, só para que tenha uma ideia do que eu vou falar. E assim a gente vai entendendo um pouquinho como a espiritualidade da vida religiosa, praticamente, foi se desenvolvendo desde o começo da igreja até os dias atuais. É interessante, com certeza não vou terminar em uma aula, então está marcada só uma aula, mas então, quando terminar tudo, depois da última conferência do Padre de Clay sobre a nulidade matrimonial, para aqueles que quiserem e gostarem do tema, a gente pode continuar, tá bom? Então, eu vou terminar aqui e vou rezar e aí me coloco à disposição para perguntas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.